E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma análise detalhada. É muito bom mergulhar com a gente nos segredos da conectividade moderna. Hoje, a gente vai desvendar de um jeito bem legal como aqueles bits digitais lá dos nossos aparelhos se transformam em ondas de rádio de altíssima frequência. É literalmente isso que alimenta tudo que a gente faz online. E isso levanta aquela dúvida na cabeça. Como é que ondas totalmente invisíveis conseguem transportar gigabits e gigabits de dados por segundo? Parando para pensar, é meio surreal ver um monte de dispositivos se conectando sem um único fio à vista. O que às vezes até parece mágica, na verdade é pura física e engenharia moderna trabalhando nos bastidores. Basicamente, o Wi-Fi é uma orquestração super elegante da física. Toda essa mágica da comunicação é controlada por um conjunto de regras vitais, uma verdadeira sopa de letrinhas conhecida como a família de padrões IEEE 802.11. São essas regrinhas que definem exatamente como a informação viaja pelo ar. Bom, para facilitar nossa vida e não nos perdermos, vamos dar uma passada rápida no nosso roteiro de hoje. A gente vai começar explorando a rodovia de rádio invisível. Depois, vamos ver a conexão de rede passo a passo. Logo em seguida, o empacotamento de dados com QoE. Aí a gente passa para o gerenciamento do tráfego aéreo invisível. E, para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre a revolução do Wi-Fi 6 e a supervia do Wi-Fi 7. Vamos lá? Primeiro ponto, a rodovia de rádio invisível. Olha só, todo esse tráfego sem fio não fica voando por aí no vazio de qualquer jeito não. Ele precisa, obrigatoriamente, transitar em faixas de frequências muito específicas e invisíveis. E aqui a gente tem um contraste de design incrível. Pensa na banda de 2.4 GHz como se fosse uma estradinha de terra no interior. Ela é mais estreitinha, mas vive lotada. Como as ondas são mais longas, elas atravessam paredes, que é uma maravilha, o alcance é ótimo, mas o congestionamento é um pesadelo. Por outro lado, a banda de 5 GHz é tipo uma daquelas rodovias expressas gigantescas. Ela é bem mais larga, as taxas de dados são super rápidas e tem pouquíssima interferência. O único detalhe é que, por ter ondas mais curtas, o alcance físico dela acaba sendo bem menor. E quando a gente olha mais de perto para o espaço super disputado do 2.4 GHz, a gente esbarra na própria natureza da radiofrequência. Na teoria, os canais têm um espaço de 5 MHz entre eles, mas na prática, o sinal exige uns 22 MHz de largura. Como a energia de rádio meio que vaza para as frequências do lado, a matemática acaba sendo bem cruel. Num espaço lotado, só os canais 1, 6 e 11 não se sobrepõem de verdade. Só eles evitam que os dados simplesmente batam de frente uns com os outros. Parte 2. Conexão de rede passo a passo. Agora a gente vai ver a sequência exata de eventos maravilhosos que rola quando um aparelho tenta entrar nessa nossa rodovia invisível. Sabe aquilo que a gente sente como uma conexão instantânea no celular? Na verdade, é uma dança super coreografada em 5 passos que acontece em frações de segundo. Tudo começa com a descoberta, onde o aparelho fica lá ouvindo os avisos, os famosos beacons da rede. O segundo passo é o clássico aperto de mãos, o handshake de autenticação e associação. Só que sem o endereço, ninguém se fala, certo? Então no passo 3, entra o DHCP no fluxo DORA para capturar um IP. No quarto passo, rola a resolução dos endereços via ARP e DNS. E finalmente a gente tem o homing, que é o que garante que a conexão não caia enquanto o dispositivo se move para perto de um ponto de acesso com sinal mais forte. Terceira parte. Empacotando dados com QAM. Agora o negócio fica super interessante. Vamos entender como é que a informação física é de fato embutida na onda através da modulação de amplitude em quadratura. Olha só, esse é o verdadeiro segredo da velocidade, o tal do QAM. Explicando de um jeito simples, é um método genial que varia tanto a força da onda, que a gente chama de amplitude, quanto o seu tempo, a fase. É isso que permite codificar um monte de bits em um único símbolo transmitido. A melhor forma de visualizar isso é imaginar um alvo de dardos, sabe? Aquela constelação de pontinhos. Cada lugar exato onde o dardo acerta representa uma combinação única e super precisa de dados que a antena vai ter que decifrar depois. O que é surreal nessa história toda é o salto gigantesco que essa tecnologia deu. Com o novíssimo padrão Wi-Fi 7, essa técnica salta para impressionantes 4.096 QAM. Para colocar isso em perspectiva, significa que a engenharia hoje consegue empacotar absurdos 12 bits de dados em um único, minúsculo e extremamente delicado símbolo de onda. É mole?
Mas é claro que uma precisão absurda dessas tem o seu preço, né? Tenta imaginar que você está num show de rock pesadíssimo e precisa ouvir um sussurro de alguém do seu lado. É mais ou menos isso. Níveis tão altos de QAM precisam que a relação sinal-ruído seja absolutamente cristalina, sem interferência nenhuma. Na prática, isso quer dizer que essas velocidades gigantescas costumam ficar limitadas àqueles dispositivos que estão colados fisicamente no roteador, num ambiente de rádio bem puro. Número 4. Gerenciando o tráfego aéreo invisível. Porque, né, o desafio constante aqui é organizar essa montoeira de sinais cheios de dados e evitar que eles simplesmente batam uns nos outros lá no ar. E para essa rodovia não virar um caos total, a gente usa o protocolo CSMA/CA. É tipo a etiqueta de boas maneiras das redes sem fio. Funciona assim: os aparelhos precisam ser muito educados e esperar a vez deles. Antes de falar, o aparelho escuta a frequência. Se já tiver alguém falando, ele congela. Aí ele começa uma contagem regressiva secreta e totalmente aleatória. Ele só vai enviar os dados quando esse reloginho zerar. E tem mais: quem enviou fica esperando um OK, uma confirmação chamada de quadro ACK. Se esse OK não chegar, o aparelho já sabe que os dados colidiram no ar de forma invisível e aí tem que começar tudo de novo. Seção 5. A revolução do Wi-Fi 6. Chegou uma hora que tanta espera na rede começou a derrubar a velocidade no mundo real e aí precisaram bolar uma nova estratégia, a norma 802.11ax. E isso mudou tudo. Em vez da engenharia ficar obcecada em só empurrar mais velocidade bruta, o foco agora era ser eficiente e maximizar o tempo de antena quando os espaços estão super congestionados. A grande sacada aqui é uma coisa chamada OFDMA. Pensa nele como um fatiador inteligente de canais, que pega canais super largos e transforma em pedacinhos menores, as chamadas unidades de recurso. Graças a isso, a rede não precisa mais mandar o equivalente a uma carreta gigante só para entregar uma encomendazinha de dados. Fica tudo otimizado. Num canal de 80 MHz, por exemplo, o ponto de acesso consegue atender até 37 dispositivos ao mesmo tempo, mandando a fatia exata de banda para cada um no mesmo milissegundo. Uma baita otimização, concorda? O Wi-Fi 6 também trouxe uma ideia genial chamada BSS Coloring, ou coloração. É basicamente adicionar um carimbo digital de 6 bits lá na camada física. E por que isso é incrível? Porque ele resolve aquele problemão da interferência quando o vizinho está usando o mesmo canal que o seu. Com essa cor digital colada no pacote de dados, os aparelhos percebem na hora que aquele sinal de rádio é de outra rede. Então, em vez de parar tudo e esperar o ar ficar livre de novo, eles simplesmente ignoram aquele tráfego com toda a segurança e continuam transmitindo. E, finalmente, seção 6, a supervia do Wi-Fi 7. A engenharia não para, e com o padrão 802.11b, as coisas chegam num nível que é até difícil de acreditar. O Wi-Fi 7 traz avanços pesados que estão basicamente limpando os últimos congestionamentos da rede para a gente conseguir lidar com o futuro. E quando eu digo futuro, estou falando de coisas que demandam muitos dados, tipo realidade virtual em altíssima definição ou até cirurgias remotas que não podem falhar de jeito nenhum. A gente está falando de canais absurdamente largos de 320 MHz, a operação multilink e uma eficiência sensacional com as múltiplas unidades de recurso. Só para destacar o mais legal deles, a operação Multilink. Historicamente, a conexão antiga deixava os aparelhos amarrados em uma única via, transmitindo uma coisa depois da outra num processo bem engessado. O MLO chutou o balde com isso. Agora, a rede e o aparelho conseguem somar várias vias de tráfego juntas, mandando e recebendo dados pelas bandas de 5 e de 6 GHz ao mesmíssimo tempo. O resultado prático? Uma rede super redundante e velocidades que a gente simplesmente nunca viu antes. E para garantir que nada dê errado, a gente ainda tem um recurso chamado Preamble Puncturing. Imagina que tem uma baita interferência por indo só um pedacinho de um canal que é enorme. No sistema antigo, a rede ia olhar para isso e jogar o canal inteiro no lixo para não corromper os dados. O Preamble Puncturing é muito mais esperto. Ele literalmente recorta a interferência, isola aquele pedacinho problemático e faz a transmissão desviar daquilo, roteando os dados limpos em volta da interferência. Assim, a gente não joga fora um pedaço gigantesco da nossa preciosa largura de banda. Bom, e tudo isso nos traz ao final da nossa exploração de hoje e eu deixo essa reflexão provocante pra gente. O design das ondas de rádio já está batendo lá no limite extremo do que o mundo físico consegue suportar entre sinal e ruído. É de cair o queixo perceber que essa engenhosidade toda para decodificar a nossa rodovia aérea ainda vai continuar guiando o futuro das inovações. Essa mágica da conectividade, que é basicamente manipular a física de um jeito sublime, acontece o tempo todo, totalmente invisível, bem aí do seu lado. Então, fica aqui o convite para continuar observando e se questionando sobre essa maravilha incrível que carrega a nossa informação. Um grande abraço a quem acompanhou esta análise detalhada e até a próxima!
Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que deve saber. Mas como?